Boa noite, irmãos. Nós estamos aí mais no culto de quinta-feira, mais um estudo bíblico para a honra e glória de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Vamos colocar aí os aniversariantes dessa semana. Nós tivemos o Wesley, que fez aniversário, tivemos também a irmã Gesilda, que completou mais um ano de vida nessa semana, no último dia 30, e o Wesley, domingo passado, dia 28. Também vamos colocar os pedidos que foram apresentados. Temos a irmã Gesilda, a sua saúde, Dona Delvira, Dona Nilza, incluirmos também Dona Ione, Dona Germa, orarmos por ela, pela sua saúde física e também emocional. Orarmos pela igreja, que Deus continue abençoando a nossa igreja, dando força aos irmãos. Irmãos, vamos continuar firmes, vamos marchando e vamos pedir a Deus direção, força, sabendo que o nosso trabalho não será em vão. Orarmos também pela Marli, moradora de Campo do Coelho, que passa por muitos problemas, então que Deus possa continuar cuidando dela, dando ela direção, dando ela sabedoria, saúde. Orarmos também pelos afastados, que Deus possa estar incomodando aqueles que estão afastados da cruz de Cristo, do reino de Deus, da igreja de Cristo, que Deus possa estar incomodando essas pessoas, esses irmãos, a eles estarem renovando então a aliança deles com o nosso Pai Celestial. Vamos orar então, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos por mais esse culto de quinta-feira, por mais esse estudo bíblico. Somos gratos, ó Deus, pelos aniversariantes dessa semana. Wesley, abençoe o jovem Wesley, ó Deus, cuida dele. Abençoe também a irmã Gesilda, que completou mais um ano de vida. Cuida da tua serva, dando a ela força, saúde. Também, ó Deus, cuidando dos enfermos da nossa igreja. Nós incluímos aí Dona Delvira, Dona Nilza. Também pedimos, ó Deus, por Dona Germa, pela saúde física e emocional dela. Esteja, ó Deus, sustentando e abençoando ali a tua serva Germa. Pedimos por Dona Ione também, que só possa estar cuidando dela. Pedimos, ó Deus, pela nossa igreja, que a tua graça, ó Deus, e a tua bondade possa estar sustentando a nossa igreja, fortalecendo ela cada dia mais. Ó Deus de amor, tem misericórdia da nossa igreja, que ela possa, ó Deus, jamais desistir de caminhar contigo, mas ela possa sim se firmar, continuar firme contigo, ó Deus. Também colocamos diante de ti a Marli, moradora aqui de Campo do Coelho. Cuida dela, do seu dia a dia, fortaleça, dê a ela, ó Deus, sabedoria, direção dos altos céus. E pedimos pelos afastados, que o Senhor, ó Deus, esteja ali motivando-os, exortando-os a eles caminharem contigo, a eles renovarem a aliança, ó Deus, contigo, estarem caminhando, ó Deus, com a tua santa palavra, na tua igreja, estarem, ó Deus, desejosos em estar te servindo. Quando tudo isso passar, ó Pai, que eles possam estar ali na tua casa, renovando então essa aliança contigo. É agora que vamos estudar a tua palavra, que possa ser um momento, ó Deus, de louvor e de glorificação ao teu nome. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos, então, continuar o nosso estudo. O tema, do nosso estudo é preocupação, suas raízes e a libertadora perspectiva de Deus. Preocupação, suas raízes e também a libertadora perspectiva de Deus. Vamos fazer apenas um resumo da semana passada. Eu vou estar lendo aqui, e os irmãos prestem atenção. Sempre que você estiver preocupado, antes de eu falar, continuar falando sobre esse resumo, o tema da semana passada foi aquele episódio de pânico de Josué e o seu arrependimento. E aí nós contamos a história desse Josué e depois o desenrolar dessa história, como nós iremos proceder em meio a uma preocupação, a um episódio de pânico. Sempre que você estiver preocupado, analise a sua fé. Sempre que você estiver preocupado, analise a sua fé. Observe a sua fé em Deus, né?
Fé é o firme fundamento. Então, fé é fundamento. Então, observe a sua fé, analise a sua fé. Como eu me comportei em meio àquela situação? Como eu me comportei em meio àquele problema, aquela circunstância difícil? Qual foi a minha atitude? A minha atitude foi uma atitude boa? Eu agradei a Deus naquela situação? Analise a sua fé. Em que você às vezes confia? Olha fixamente e segue em vez de ao Senhor. Esse alguém ou alguma coisa que não é Deus é o objeto da idolatria do seu coração. Ou seja, se você não está confiando em Deus, nós falamos na semana passada, você está confiando em alguma coisa. E essa alguma coisa se torna uma idolatria. Nós devemos adorar a Deus. O que diz lá o primeiro mandamento? Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. E certamente o resultado será preocupação. Ou seja, se você está confiando numa outra coisa que não é Deus, vai virar então uma preocupação. Ninguém além do Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro e vivo, o Pai do nosso Senhor Jesus, é poderoso o suficiente, bom o suficiente e sábio o suficiente para fazer provisão a você e te guiar. Ele é um bom mestre, um Deus fiel e um refúgio seguro, incomparavelmente mais digno de confiança do que os substitutos que procuramos. Então ele termina aqui essa abordagem falando sobre a preocupação, dizendo que não existe nada superior a Deus, nada mais importante que Deus, nada mais suficiente que Deus. Deus ele é suficiente. Ou seja, se você está preocupado, eu devo buscar refúgio em Deus. Se eu estou triste, eu devo buscar refúgio em Deus. Se eu estou desanimado, eu devo buscar refúgio em Deus. Ninguém ou ninguém é maior do que Deus, ninguém é maior do que a palavra de Deus, ninguém é bom, ninguém é sábio o suficiente para te guiar a não ser Deus. Então busque Deus. E aí nós temos Mateus 6,33, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, estamos apenas fazendo um resumo, abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, o versículo 19. Filipenses 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Irmãos, esse texto falou muito ao meu coração nesse período de pandemia. É um texto onde o apóstolo Paulo estava preso, estava agradecendo então as ofertas que a igreja de Filipos estava enviando para ele, e ele diz o seguinte, olha, o Deus que eu sirvo suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas. Então o Deus que nós servimos é um Deus riquíssimo, é um Deus muito rico. Tudo é dele. E tudo é dele e é para a glória dele. Então o apóstolo Paulo fala, olha, o Deus que eu sirvo, ele é tão rico que ele pode suprir todas as minhas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade. Se ela é material, se ela é profissional, se ela é emocional, mas Deus pode suprir todas as suas necessidades. Basta a gente confiar nele, porque ele é rico. E ele sendo rico, ele tem poder suficiente, amor suficiente, ele tem sabedoria suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Basta nós, então, trocarmos a preocupação, né, em confiança. A preocupação é um mal que nos prejudica fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente. Então Deus pode transformar essa preocupação em confiança, em segurança unicamente nele. Amém, irmãos? Vamos então iniciar o nosso estudo desta quinta-feira. O tema é preocupação é incredulidade e a solução é fé. É bem objetivo, né, o tema. Preocupação é incredulidade e a solução é fé. O texto base, então, que nós vamos estar meditando, o livro, toda a lição nossa, né, todo o estudo que nós estamos fazendo, é baseado nesse texto,
de Mateus 6. Mateus 6, de 25 a 34. Então, abra sua Bíblia, esse é o texto base. Mateus 6, de 25 a 34. Vamos, então, abrir aí? Eu vou ler, tá bom? Por isso vos digo, que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, esse é o texto base que nós temos com relação à lição de hoje. A preocupação é o fruto da incredulidade remanescente. Ele diz que aqueles que se preocupam têm pouca fé. Olha para o versículo 30 aí, você está com sua Bíblia aberta aí, você pode observar. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então ele mostra para nós que a preocupação é uma incredulidade, é fruto da incredulidade. E ele diz que eles quem? Jesus. Jesus diz que aqueles que se preocupam têm pequena fé. Não diz que eles não têm fé. A fé deles é pequena. Por isso que os discípulos, em alguns momentos, em um dado momento, os discípulos disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então, eles tinham uma pequena fé, eles tinham pouca fé. A quem Jesus está falando? Aos pagãos? Não. Aqui nessa passagem, ele está se dirigindo aos seus próprios seguidores. Observe que Jesus não diz que eles não têm fé, mas apenas pequena fé. Jesus proíbe a preocupação, mas isso não é tudo. Ele também oferece razões para não nos preocuparmos. Aqui nesse texto, a gente percebe que Jesus ele não se agrada da preocupação. Mas por ele não se agradar da preocupação, ele então oferece remédio, oferece razões para nós não nos preocuparmos com a situação, não sermos ansiosos, não ficarmos preocupados. E aquelas razões se centralizam no caráter e nas promessas de Deus como nosso Pai. Preocupar é negar de forma prática o poder, sabedoria e amor de Deus por nós em nossa situação aflitiva. Preocupar é esquecer as implicações completas da nossa identidade como filhos escolhidos, adotados e profundamente amados de Deus. É muito interessante essa parte quando ele diz que preocupar é você esquecer as implicações completas da sua identidade como filho escolhido. Preocupar é você negar de forma prática o poder e a sabedoria e também o amor de Deus. Preocupar, eu vou mais além, preocupar é você desconfiar de Deus. Aí você vai dizer assim, pastor, mas eu tenho desconfiado muito de Deus. Infelizmente, todos nós, irmãos, nós somos frágeis, somos miseráveis, somos limitados, somos
humanos e fracassamos todos os dias. Por isso que essa situação, esse tipo de comportamento, ele deve, então, mexer comigo. Ele deve fazer com que eu possa me consertar. Eu devo pedir a Deus, Senhor, se isso realmente é pecado, se isso traz tristeza ao teu coração, se a preocupação é uma incredulidade, a solução é a fé, a confiança em Deus, então acrescenta a minha fé. Irmãos, nós não podemos ter vergonha de confessar os nossos pecados. Nós não podemos ter receio de abrir o nosso coração para Jesus. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem muito, muito espontâneo, muito direto. Senhor, eu pequei. Pequei contra o céu, pequei contra ti, pequei, falhei, errei, me perdoa. Davi ele tinha essa facilidade de se aproximar de Deus com muita sinceridade, com muita transparência. E isso agrada a Deus. Então, seja sincero com Deus. Senhor, eu sou uma pessoa extremamente preocupada. Eu sou ansioso, eu sou tenso, eu estou nervoso, eu estou agoniado, eu estou entediado com tudo isso. Que o Senhor tire isso de mim, porque eu estou me prejudicando e também estou desagradando o teu nome. E se a solução é a fé, a confiança em ti, então acrescenta a minha fé, aumenta a minha fé, me dê força, me dê ânimo, porque minha fé está pequena. Está pequena em meio a tudo isso que está acontecendo, eu não estou demonstrando essa fé genuína que deve ser demonstrada. E Cristo pode te dar essa fé, Ele pode acrescentar a sua fé, Ele pode aumentar a sua fé. Então eu preciso então chegar para Ele, abrir o meu coração e pedir então que Ele me ajude, que Ele me oriente, que Ele então possa demonstrar o seu amor, já que preocupar é negar de forma prática o amor, o poder e a sabedoria de Deus. Eu não quero isso. Eu não quero negar isso. Eu quero acreditar no amor, na bondade, na sabedoria de Deus. Então, para isso, se você está se preocupando demais e não tem observado que você tem negado o amor de Deus e também a bondade de Deus na sua vida por causa da preocupação, peça a Deus perdão e peça também que Deus possa acrescentar em você a sua fé. Isso, irmãos, eu tenho feito também na minha vida todos os dias, porque eu também sou uma pessoa preocupada. Quando eu faço esse estudo aqui com os irmãos, eu faço primeiramente para mim, porque não significa que eu estou fazendo esse estudo, que eu estou num grau mais elevado que os irmãos. Não, eu também me preocupo, eu também fico ansioso, mas eu tenho buscado de maneira constante essa sinceridade, essa transparência no meu relacionamento com Deus, apresentando para Ele a minha preocupação e as minhas ansiedades, porque eu sei que preocupação é incredulidade. E a solução para isso é a nossa confiança em Deus. Se Deus supre as plantas, ele diz aqui, os animais, olha então para os lírios do campo, olhem para as aves do céu. Então, se Deus supre as plantas, os animais, não cuidará Ele muito mais de você, querido cristão? Com certeza. Se Ele cuida das plantas, se Ele cuida dos animais, Ele também vai cuidar muito bem da gente. E tem cuidado muito bem da gente. Você que foi feito à imagem dele, comprado pela morte e ressurreição do seu Filho e selado por seu Espírito. Ora, Jesus não morreu pela plantinha, ele não morreu ali pelas aves, ele morreu por nós. Nós somos a imagem dele. Ele morreu por nós e ele ressuscitou também por nós. Então, se ele teve esse poder de morrer na cruz e vencer a morte, e se ele cuida tão bem dos lírios do campo e das aves do céu, que dirá de nós que somos filhos, que cremos no seu evangelho, que aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador? Se ele cuida tão bem dos lírios do campo e das aves do céu, que dirá de nós? Então eu preciso crer nisso, irmãos. Eu preciso, como as pessoas dizem, tomar posse disso. Eu preciso crer, acreditar nisso, confiar nisso, descansar nesse poder maravilhoso e saber que essa preocupação, ela vai, como eu disse na semana passada, ela vai me estrangulando, vai me consumindo inteiramente, e isso vai me desgastando e vai me distanciando do amor de Deus.
Então eu preciso olhar para esse texto aqui de Mateus 6, 25 a 34, e observar o seguinte, olha, se eu observo aqui que Deus, ele cuida bem das aves, ele cuida bem dos lírios do campo, ele faz tudo para a glória dele, ele veste bem a erva do campo, tudo que ele faz é para a glória dele. Que dirá de mim, que sou um seguidor dele, que sou um servo dele, com as minhas falhas, mas sou um servo dele, sou um seguidor, sou um discípulo dele. Ele vai cuidar também muito mais de mim, a qual que ele morreu na cruz por amor a mim, ele morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Então, eu preciso crer nisso, preciso descansar nesse poder e nessa mensagem da palavra de Deus. Ele não sacrificou o seu próprio filho querido para comprar pardais e lírios, não é mesmo? É o que nós falamos. Ele se sacrificou por nós, por amor a nós. Não foi pelos lírios do campo, pelas aves do céu. Foi por nós. Cristão, você tem um Pai no céu que conhece as suas verdadeiras necessidades e as satisfará. Ele abastece o seu povo. Eu fiz aí com os irmãos, né? A maioria dos irmãos receberam isso em vídeo ou em áudio, as promessas do Salmo 23. E uma delas é a primeira, que é o Salmo 23, o versículo 1, que diz, nada me faltará. Então é a promessa da provisão de Deus. Ele nos abastece. E aqui também mostra que nesse texto de Mateus 6, né, mostra aqui que ele vai nos abastecer. Quando fala aqui no versículo 32, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Que coisas são essas? O comer, o beber e o vestir. Então ele sabe que você precisa se alimentar, que você precisa se vestir, que você precisa se beber, se alimentar, né? Aqui é o alimento diário, é a vestimenta também. Então ele sabe que você precisa disso. Ele sabe disso e ele vai te oferecer isso. Então a gente precisa descansar no poder de Deus e saber que ele conhece as nossas necessidades. E ele vai nos satisfazer. Ou seja, ele vai suprir a nossa necessidade. Ele vai nos abastecer. Eu preciso descansar, irmãos, nas promessas de Deus. É nesse momento que nós estamos vivendo, não só esse momento de pandemia, não, mas os momentos que nós estamos passando, nós precisamos exercitar a nossa fé, crer nas promessas de Deus, crer nos seus ensinos, botá-los em prática em nossa vida, mas também crer nas promessas de Deus, principalmente nessa, em meio a tanto lutas, tanto enfrentamentos que temos, tantos sofrimentos que passamos, e muitas deles são emocionais, eu preciso descansar no poder de Deus e saber que Ele vai abastecer a minha vida, né? Ele vai abastecer daquilo que eu necessito, não daquilo que eu desejo, porque muitos desejos nossos são para a nossa própria glória. Então Ele não vai realizar os nossos desejos, né? Não é uma lâmpada de Aladim que vai ali, você vai esfregar, vai fazer 3 desejos. Não, não é isso. Ele vai aqui atender as suas necessidades. Quais são? O comer, o beber e também o vestir. Vamos abrir lá em Mateus 7, o versículo 11, só virarmos a folha aqui, pelo menos a minha Bíblia foi assim. Mateus 7, 11 diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Olha, se nós que somos pecadores, nós procuramos fazer o melhor para os nossos filhos, que dirá o Pai perfeito celestial, que Ele vai nos oferecer coisas muito melhores do que nós oferecemos para os nossos filhos. Então o que Ele quer dizer é exatamente isso. Olha, se você é mau, você procura dar boas coisas para os seus filhos, que dirá o Pai celestial, vai dar então coisas muito melhores para aquele que lhe pedir. Então mostra aqui que Ele é um Pai celestial que abastece o seu povo daquilo que nós necessitamos. Volto a dizer, Ele abastece o seu povo daquilo que o povo necessita. A presença dele é suficiente. O amor dele, a bondade dele é suficiente. Então eu preciso exercitar a minha fé.
Ao invés que a incredulidade é uma consequência, a preocupação, melhor dizendo, ela é incredulidade, a solução é a confiança em Deus, a solução é a fé, a solução é eu entregar tudo para Deus. Preocupar é duvidar do conhecimento, bondade e poder dele para com você. Exatamente. A preocupação, o outro sentimento também, o medo, a preocupação é você duvidar da bondade, do conhecimento de Deus. Será que eu estou com medo? Será que eu estou extremamente preocupado? O medo e a preocupação e a ansiedade são sentimentos, são comportamentos que demonstram que você está duvidando da bondade e do poder de Deus. A fé, o crer na bondade de Deus te liberta da preocupação. Então aqui há dois contrastes. A preocupação, o medo, a ansiedade demonstra que você duvida do poder e da bondade de Deus. O crer, o confiar, o ter fé na bondade de Deus te liberta da preocupação. A preocupação, ela oprime. A preocupação, ela castiga. A fé é remédio. A confiança em Deus é a solução para você, então, se libertar dessa escravidão que é a preocupação. Há muitas pessoas que são escravas da ansiedade, né? Escravas do medo. E isso vai sobrecarregando, vai desgastando ela. Então, a fé em Deus, a fé em Deus, o crer em Jesus Cristo te liberta, então, dessa escravidão. John Piper diz o seguinte: a preocupação resulta quando nossa incredulidade remanescente, nossa fé inadequada, alcança o controle dos nossos corações. Os irmãos sabem, eu tenho falado isso, e a palavra de Deus também fala que é através do coração que procede as saídas da vida. Então, se ela alcançou o meu coração, aí eu passo a ser uma pessoa incrédula. Se ela ainda não alcançou o meu coração, ou seja, se ela não alcançou o controle do meu coração, ainda há a possibilidade de eu me libertar dela. Mas se ela já alcançou o controle do meu coração, passa então a ser uma pessoa incrédula. E a minha fé se torna uma fé enfraquecida, porque a preocupação ela foi lá e atingiu meu coração, ela controlou, está dominando aquilo que procede às saídas da vida, que é o coração. O remédio? Creia cada vez mais em Jesus e nas promessas do seu evangelho. Como eu vou vencer a preocupação? O remédio é isso: crer no Senhor Jesus Cristo. Existem algumas expressões que Jesus falava: crer, crer, crer. Credes em mim, credes também em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O crer. Crer é você confiar. Crer é você ter esperança. Crer é você caminhar. Crer é você ter fé. Fé é fundamento. Então eu preciso crer. Preciso confiar. Creia cada vez mais em Jesus e nas promessas do seu evangelho. Confie em tudo que Deus prometeu ser para nós em Jesus. Irmãos, Jesus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Ele quer apenas que eu creia nele. Creia. Crer é confiar, crer é ter fé. Crer é você depositar a sua expectativa, a sua esperança em Jesus. Creia. E ao momento que você vai crer, você vai descansar no poder dele. E aí aquela preocupação que já está tentando controlar o teu coração, ela já vai saindo automaticamente da sua vida. Mas se eu continuar me preocupando, continuar me desgastando, a minha confiança em Deus vai diminuindo. Eu posso até afirmar, Deus é o meu Salvador, Deus é o meu Senhor, mas só às vezes em alguns momentos. Naqueles mais delicados da vida, eu não demonstro essa confiança em Deus. Eu não demonstro essa certeza que eu estou confiando realmente em Deus. Mateus 6,33, esse é o texto também que está junto ali com o texto bíblico que nós lemos, né? O texto principal diz: busquem, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O remédio para a preocupação é buscar o Senhor, crer nas suas promessas e orientar a sua vida pelas prioridades dele. Então, ele diz o seguinte, olha, as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O comer, o beber e o vestir. Volta a dizer que Deus não está disponível para atender os seus desejos. Ele está pronto para atender as suas necessidades. E as necessidades são essas aqui. O comer, o beber e o vestir. Ah, eu queria trocar de carro. Ah, eu queria comprar isso, comprar aquilo outro. Deus pode até atender esse seu pedido. Mas isso é um desejo do seu coração. E aí você precisa sempre pedir, Senhor, é da tua vontade que esse desejo possa ser realizado? É da tua vontade que esse desejo que eu estou tendo no meu coração, ele possa ser feito? O Senhor está de acordo? É da tua vontade? E aí Deus vai, então, atender ou não esse seu pedido. Mas a necessidade que ele coloca aqui é do comer, do beber e o vestir. Mas ele diz, olha, antes que você busque o comer, o beber e o vestir, você me busque. Buscai o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele promete que as demais coisas, o comer, o beber e o vestir, irá acrescentar na sua vida. Ou seja, será acrescentado na sua vida. Mas antes disso, antes de você buscar o comer, o beber e o vestir, você busque ao Senhor. Busque ao Senhor e também a sua justiça, ou seja, os seus mandamentos. Porque você buscar ao Senhor e os seus mandamentos vai ser remédio para você vencer a preocupação. Vai ser remédio para você vencer o medo, a ansiedade que você está travando. Agora, se eu só pensar em comer, beber e vestir, só pensar no trabalho, eu vou ficar preocupado. Então, para eu vencer essa preocupação, eu preciso então buscar a palavra de Deus no meu coração, guardá-la no meu coração, para que então, em meio a uma situação difícil, eu não fique preocupado, mas descanse no poder de Deus. É possível isso, pastor? É possível. É possível, em meio a uma situação difícil que você estiver passando, você descansar no poder de Deus. O apóstolo Paulo descansou no poder de Deus. Ele estava preso, perto, então, próximo à sua sentença, né? Estava próxima já à sua sentença, e ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então é possível, em meio, às vezes, a uma situação difícil, você descansar no poder de Deus e agir de uma maneira que glorifique o nome dele. Mas isso só vai acontecer se você buscar primeiro o reino de Deus. Antes de você buscar o comer, o beber, o vestir, você buscar primeiro o reino de Deus e também os seus mandamentos, porque aí sim é remédio para a preocupação. É você buscar o Senhor, crer nas suas promessas. Deus garante te dar as coisas que você realmente necessita. Então ele garante. Ele diz lá, nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Então ele garante que vai estar realmente atendendo as suas necessidades. Não os seus desejos, mas as suas necessidades. Nenhuma das suas promessas a nós falhou. Ele é um auxílio sempre presente em tempos de necessidade. Deixemos que as garantias do reino de Deus extinguem a nossa fé e dissipem as nossas preocupações. E realmente, Deus é um Deus maravilhoso e ele não falha. Ele sempre e sempre será um auxílio presente em tempos de necessidade. Salmo 46, por exemplo, versículo 10, ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, sossega, se acalma, fica em paz. Eu, Deus, estou no controle. Então ele é esse auxílio, é esse refúgio, esse amparo presente em qualquer tempo. Seja um tempo de alegria ou tempo de necessidade, ele está pronto, disposto,
né, ali para cuidar da gente, nos fortalecer e nos amparar a cada momento. Eu preciso crer nisso. Se a preocupação é incredulidade, a solução é fé. Eu preciso então confiar nisso. Jesus conclui sua mensagem aos que se preocupam com o apelo final. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. A preocupação não pode trazer melhoras para o nosso futuro. Ou seja, a preocupação com o amanhã, a ansiedade, só vai me trazer desgaste. Então eu não devo me preocupar com o amanhã, mas eu devo viver um dia de cada vez. E esse dia de cada vez eu devo viver na presença do Senhor. Ela esgota a nossa energia e consome nossa vitalidade. Ou seja, a preocupação pelo amanhã esgota a minha energia, ela consome a minha vitalidade, ela nos faz perder as alegrias presentes e bênçãos da provisão de Deus. Então, eu pensando no amanhã, eu não vou comemorar o presente, eu não vou viver o presente, eu não vou ser grato pelo presente, eu vou só estar pensando no amanhã. E aí a Bíblia relata para nós: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Então eu devo viver um dia de cada vez. E esse dia de cada vez, eu preciso viver na presença de Deus. Eu me preocupar com o amanhã só vai me trazer desgaste, vai me esgotar fisicamente e emocionalmente e vai consumir a minha vitalidade. Eu preciso descansar no poder de Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Então vamos recapitular aqui. Preocupação é incredulidade, a solução é eu crer em Deus. Preocupação esgota as minhas energias, consome a minha vitalidade, me traz distanciamento da palavra de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo me aproxima da palavra de Deus e também de Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo me faz agradar a Jesus Cristo. A minha fé em Jesus Cristo me fortalece e me renova a cada dia. Então confie em Jesus Cristo. Essa é a maneira de você vencer a preocupação. Entregue a sua preocupação a Deus e Ele cuidará de você. Tem lá 1 Pedro 5, o versículo de número 7. Lance sobre Ele a sua ansiedade e Ele terá cuidado de você. Ou seja, lance sobre Ele a sua preocupação, lance sobre Ele a sua ansiedade, o seu medo, né? E você então receberá o cuidado de Deus, a proteção, a direção, o amor e a bondade de Deus. Lembre-se, preocupação é você desconfiar de Deus. Desconfiar do amor, da bondade e da sabedoria de Deus. Que possamos, irmãos, aprender um pouco mais. Não é fácil, mas peça a Deus: Senhor, acrescenta a minha fé. A minha fé é pequena. A minha fé é muito pequena. Por favor, acrescenta a minha fé, acrescenta a minha confiança em Ti. E Deus vai te dar isso, porque Ele está pronto para nos auxiliar em tempos de necessidade. Amém, irmãos? Graças a Deus, nós somos gratos aí por mais um estudo finalizado e que Deus possa continuar nos abençoando e nos fortalecendo a cada dia mais. Vamos orar? Pai de amor, nós somos gratos a Deus por mais esse estudo. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor esteve conosco, nos abençoando, nos dirigindo, e que o Senhor, ó Deus, nos ajude. Acrescenta a nossa fé. Muitas das vezes a nossa fé é pequena demais, e isso tem nos distanciado da Tua presença. Então nos ajude, ó Deus, a nós olharmos para Ti e saber que em Ti nós podemos descansar seguro. Abençoa a nossa igreja, ó Deus. Dê a ela paz, dê a ela confiança na Tua santa palavra. Que nós possamos, ó Deus, confiar em Ti e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.